Olá, boa tarde. Estamos aguardando a nossa mestra, Olinda Guedes. Ela vai estar aqui com a gente hoje, compartilhando conhecimento, compartilhando com a gente o quanto os traumas nos afetam, o quanto o trauma transgeracional nos impacta. Impacta o nosso feminino, impacta a nossa história. E ela vai trazer para a gente essas informações sistêmicas, essas informações transgeracionais que vão arraigando a nossa história. Oi, Ângela, linda, tudo jóia? Feliz em ter você aqui. A gente está aguardando aqui Olinda Guedes, ela já deve estar entrando. E a ideia é essa, a ideia é compartilhar esse conhecimento. Ai, que delícia! Vamos fazer uma juntas. Você tem muito conhecimento para compartilhar aqui com a gente e seu trabalho de numerologia impactou profundamente a minha vida. Sou muito grata por ele. Então a ideia é essa, a gente trazer o conhecimento, porque a gente não é só uma alma, nós somos uma alma, nós somos um corpo, nós somos uma mente. E muitas vezes trabalhar só o corpo não é suficiente, a gente precisa trabalhar essa tríade. Eu é que sou grata e a gente vai fazer essa live, hein? Vamos fazer essa live juntas. Trabalhar essa tríade, potencializar, né, o nosso desenvolvimento. Quando eu olho para algo, quando eu entendo que algo está me travando, eu começo a fazer um movimento interno dentro de mim. Mas muitas vezes eu preciso trabalhar o corpo, eu preciso trabalhar a minha forma de pensar. Ó, vai ficar gravado, Ângela. Próxima live a gente combina juntas. E a ideia do trabalho é esse. Esse trabalho eu apliquei em mim e já apliquei em inúmeras mulheres. Descolar dos padrões, descolar das nossas histórias requer um olhar amoroso. Só um momentinho que acho que a Olinda tá. Deixa só que ela tá me mandando uma mensagem aqui. Deixa eu ver aqui pra mandar pra ela. Só um minutinho. Ah, a mestra chegou. Bem-vinda, Olinda. Bem-vindo a todos que estão aqui. Vamos ver aqui. E assim a gente vai começar a compartilhar tanto conhecimento, tanta amorosidade que ela nos traz, que ela nos... Aqui, aqui a participação é em dose dupla. Nina, que linda! Que delícia, minha amada! Nossa, é um prazer estar aqui. Ainda mais abençoada por essa formosura da Nina. Bem-vinda, Nina! Olá, meu amor. Olha lá a tia Dai falando com você. Viu? Oi! Oi! Olha os coraçõezinhos. Ô, Dai, conta um pouquinho do seu trabalho com mulheres. Tem algumas mães atípicas que fazem parte das suas mentorandas? Nós temos sim algumas mães atípicas e o meu trabalho, ele basicamente a gente atua nas três esferas, né? No corpo, na alma e na mente. Foi o meu movimento sistêmico. As constelações elas abriram, né? Vamos dizer assim, o meu olhar, né? Começou com uma dor, começou com um tumor lá na minha cabeça que apareceu do nada. E em um ano eu tive que fazer uma cirurgia, estava com meu bebê recém-nascido, e aquilo mexeu profundamente comigo, aquele medo, né, da morte, de deixar aquela criança. E eu comecei a mergulhar. E as constelações familiares me deram esse olhar, esse resgate para minha história, para os meus antepassados. Linda, acho que você travou aqui. Vamos ver, Olinda.
travou um pouco aqui. Agora sim. Então, as constelações, Olinda, foi assim, a primeira porta de entrada de me encontrar comigo mesma, né? Mas ainda não foi suficiente para esse meu processo de autoconhecer-se. Eu percebi que eu estava lá atrás, presa numa guerreira, e quando veio a maternidade eu fiquei, entre aspas, presa na maternidade. E comecei a não me reconhecer. Sabe quando você se olha no espelho e você não reconhece quem você é? As roupas que você veste parece que não fazem mais sentido. E eu entrei nesse processo de me entender. Fui lá atrás, na ancestralidade, resgatar a história com a minha avó. Eu estava há mais de 17 anos sem falar com a minha avó. Olha isso. Olha, né? E as constelações, entender quem eu era, entender aonde eu estava naquele sistema, fez eu fazer esse mergulho profundo. De olhar para aquela mulher, eu achava que ela não amava minha mãe e que, por consequência, não me amava. Depois eu fui entender o processo, né? Minha avó é alcoólatra e eu fui entender a história dela, fui resgatar, fui conversar, sabe aquela conversa? E ela me recebeu de braços abertos e contando que, na verdade, ela tinha casado com um homem que ela não amava. Nossa. E é forte isso, né? E certas E daí eu... histórias de infância da infância dela e certa também tocou seu coração, né? Porque as vidas difíceis não começam na idade adulta. Exatamente, exatamente. E daí eu comecei a olhar para aquela mulher com compaixão, entendeu? Quão foi difícil ela tá. Eu, assim, a gente olhava, né, para o meu avô, um homem sensacional, um avô maravilhoso, foi um pai maravilhoso para minha mãe. Mas não era o marido que ela esperava, o marido que ela desejava, o marido que ela amava. E eu entendi ali o quanto eu me desconectei do meu feminino, porque eu estava ligada naquela história da minha avó, né? De forma, obviamente, inconsciente, porque eu nem sabia, não conhecia, não tinha acesso àquela informação. E dali eu comecei a buscar o feminino em mim, a olhar para as mulheres que passaram, as mulheres lá de trás, a olhar para minha mãe, a olhar para minha avó. E eu entendi que o conhecimento, sabe, Linda, assim, de entender que, ok, né, o meu perfil dominante é daquela guerreira, daquela mulher que vai para frente. Mas eu não precisava ficar presa naquele perfil, sabe? Aquele efeito Gabriela que a gente fala, né? Eu nasci assim, eu fui sempre assim. Eu entendi que sim, esse é o meu dominante, tá tudo certo, eu posso olhar para a luz e para a sombra dele, mas eu aprendi a acessar esses outros perfis, sabe? A acessar, a saber que eu posso ser a Afrodite no meu relacionamento, a Hera, acessar esses perfis de uma forma madura, vamos dizer assim, né? A navegar por eles. E isso foi assim uma virada de chave de 180 graus na minha vida, no meu relacionamento de casal, no meu relacionamento. Estava com desenvolvimento de pessoas? Ou... Oi? Naquela altura você já trabalhava com desenvolvimento de pessoas Não, ou ainda? ainda não. Ali, quando eu comecei a fazer esse processo de transformação em mim e eu vi o quanto ele impactou no meu relacionamento, eu comecei a ir fundo, a estudar, a fazer outros movimentos. Era tudo um processo em que eu fazia com as pessoas que estavam à minha volta, sabe? As amigas, aquilo. E a corrente foi crescendo, né? E de 2020 para cá é que eu comecei a atuar daí com outras mulheres, né? Além das mulheres que estavam ali no meu círculo. E eu vejo o impacto que isso traz, né? Esse trazer para consciência, sentir no corpo, isso, o quanto isso é lindo, né? Maravilha. E você mais do que ninguém sabe disso, de o quanto você resgatar essa história lá atrás, traz força para a gente, traz potência, né, mestre? É maravilhoso, né, Amada? E você estruturou agora o seu trabalho como mentoria e como comunidade, ou só como mentoria por enquanto? Por enquanto, só mentoria. Então, eu tenho duas mentorias. Eu tenho a Jornada da Deusa, que é uma mentoria de 8 encontros,
em que eu começo trabalhando a ancestralidade da mentoranda e depois eu vou navegando pelos perfis. Eu trabalho com a constelação, ou seja, a mentoranda, ela vê no campo o que está impedindo ela de se potencializar naquele perfil arquétipo. E Que dela de... traz para a consciência, né? E Uhum. trazendo para a consciência, eu faço um trabalho daí com os toques sistêmicos, que é o EFT, não sei se a senhora conhece, que é aquele, a acupuntura dos dedos, né? Aham. Então, eu trabalho essa parte energética, essa parte da programação neurolinguística, para que essa mulher avance, para que essa mulher descole desse perfil, né? Então, essa é a mentoria direcionada para a mulher, né? E eu tenho a do Poder Eu Sou, que são 5 encontros em que a mentoranda ou mentorando eles entram, trabalham um tema, e nesse tema a gente trabalha também uma terapia corporal para descolar, tirar aquela couraça, né? Toques sistêmicos também, e a gente vai fazendo esse processo de descolar daqueles padrões que E estão impedindo a gente de avançar, né? online, ambas as mentorias são online? Online ou presencial. Eu tenho um espaço aqui, então, assim, de acordo com o que a mentoranda deseja, né? Então, atendo no Brasil inteiro, mas se está aqui em Curitiba e quer vir no presencial, aquele coração quentinho também é bem-vindo. Que delícia. Essas mentorias, elas são em grupo ou individual? Dai, conta um pouquinho pra gente. São individuais. As duas são. Eu já abri uma em grupo da Jornada da Deusa no final do ano passado, mas agora esse ano eu estou trabalhando só no individual, naquele tete a tete. E eventualmente a gente faz um encontro de mulheres aqui para olhar também para os perfis arquétipos, mas agora eu estou mais focada nessas duas mentorias. Que delícia. Ai, que coisa maravilhosa. Porque eu sempre falo assim que, a depender da época que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, a gente sempre precisa de mentorias vocacionadas, né? Então, Sim, essas mentorias, as suas mentorias ou a sua mentoria, vejo que tem muitos encontros, muitas fases que as fases de individuação, né? Né? Ou quando chegam, ou quando os filhos voam, ou quando os filhos. exatamente. Porque uma dor, ela nos segura, né, naquela fase, né? Então, se meus filhos voaram, às vezes eu fico naquela dor do ninho vazio e aquilo me segura. Ou se eu tenho aquele meu filho atípico que como lidar com aquela situação dentro de mim, que é muito mais dentro de mim, né, mestra? Porque o mundo, o universo vai conduzindo a gente, mas às vezes esse impacto dentro de mim, esse trauma né, daquela situação me prende ali naquela dor, né? E às vezes eu não tenho condições de olhar para o lado e ver que está ali, o universo está todo pronto para a gente caminhar, né? Tudo pronto, que coisa mais linda mesmo. Amada, Né? e quando você olha assim para a sua trajetória, né, trabalhando com essas mulheres, o que você percebe e realmente é o ponto de virada delas? O ponto assim que faz elas saírem do problema e partirem para a solução? Trazer para a consciência. No momento em que elas verificam no campo que vou dar o meu exemplo, né? Que é mais fácil de. No momento em que eu senti que a minha questão estava com, por exemplo, com a minha ancestral, com a minha avó, e eu comecei a lidar com aquilo, porque daí você sai daquele lugar da vítima, do rancor, da mágoa, e você olha com compaixão para a história daquela mulher, né? E no momento em que eu consegui olhar com compaixão para a história da minha avó, eu olhei para mim e eu entendi o quanto né, com aquela lealdade, eu estava travando a minha evolução, porque não era a minha dor, era a dor dela. Então, assim, trazer para o conhecimento, eu acho que é uma virada de chave muito forte. Como é importante, né? E um espaço como esse que você proporciona, um contexto de validação, né? De validação daquilo que ela está experimentando, daquilo que ela está sentindo,
suas dores, das suas inquietudes, porque a gente já vive, né, dentro de uma realidade que muitas vezes não pressupõe o reconhecimento da uma dor real e justa, né? Sim, E exatamente. muitas vezes a pessoa está dentro de um que realmente são muito desfavoráveis a ela ser ajudada, né? Exatamente. Porque, E porque eu está no contexto e olha para aquela dor e diz, isso não é nada, a dor da pessoa fica muito pior, né? fica, porque essa não validação te traz um momento de assim, será que eu que sou a maluca da história, que não tô, né, tô vendo coisas demais, né? E a hora que eu consigo trazer isso para o conhecimento, que aflora e fala assim, não, Daiane, a tua desconexão com o feminino tem lá atrás uma lealdade. E esse conforto traz força, né? Verdade, minha querida. E o que você tem planejado assim para os próximos 5 anos do seu trabalho? Os próximos 4, 5 anos, assim, como que você se imagina, né, nesse trabalho de mentoria, nesse trabalho com mulheres, com pessoas? Conta pra gente, né? Olha, cada vez está mais forte para mim que esse é o meu propósito de vida, é trazer esse conforto para mais e mais mulheres e trazer força, né? Eu vejo assim mulheres incríveis com histórias incríveis e que se sentem presas, se sentem impotentes diante daquela história. E eu acredito que esse trabalho ele vai trazendo mais clareza e vai trazendo mais potência para que todas nós, né, para que todas nós somos as filhas favoritas de Deus, né, e para que todas nós possamos viver essa vida extraordinária que está aqui, está a 2 passos da gente. Mas o contexto, como você mesmo falou, aquela prisão de olhar para si e não ter força de olhar para o lado, não ter força de seguir, né? Eu sinto que essa é uma grande questão que impede muitas de nós de fazer todo esse processo de avanço. E, mestra, eu tô morrendo de vontade de ir no seu presencial. Me conta aqui pra gente como que vai ser, porque é essa liberação desses, né, dessas nossas questões, dessas nossas lealdades lá da infância, o quanto isso é libertador para todas nós, né? É verdade, amada. Pensamento, isso que eu estava pensando agora. O quanto que nós, tanto gente, se fortalece dentro de um espaço que ele se sente profundamente conectado, apoiado no pertencimento, né? Sim. Então, à medida que você foi falando, nossa, né? A precisa o quanto antes publicar, né? Publicar livros, que seja numa versão impressa ou imediatamente em e-books, né? Porque eu estava lembrando, no nosso presencial de outubro, já pelo terceiro ano consecutivo, a gente produz cartas, que são cartas aos nossos ancestrais, numa linguagem metafórica, poética, mesmo literal, né? Cada um escreve a sua carta do quer e conforme o seu coração deseja. E são cartas extremamente terapêuticas. Então, essas cartas resultam num livro. Que coisa mais linda! Então, eu chamo isso, né, de oportunidades da gente constelar por meio da escrita, da gente completar por meio da escrita. Porque quando nós estamos escrevendo uma carta, a gente sai desse lugar de distância, né? Sim. Nós ficamos num mesmo lugar, unidos por uma emoção, por uma disposição, e muitas curas acontecem entre eles. Sim. A cada
a cada, a cada fala, a cada parágrafo, e cada vez que nós lemos aquela carta, né, cada vez que a pessoa está escrevendo, ela está se autor. Olha que coisa linda, né? Coisa potente, que coisa, né? É curadora. Né? E ela está dando voz, ela está dando vez, ela está dando visibilidade também para aqueles ancestrais. Né? Por exemplo, Sim. eu estou escrevendo uma carta para e eu digo a avó, né? Pela primeira vez eu te chamo assim, porque eu lembro, Olha, né? Porque eu lembro da minha mãe relatando as histórias que a mãe dela contava acerca da falta que a senhora fez, olha, eu tô arrepiada aqui, linda. né? Arrepiada. Então, quando nós registramos em palavras aquilo que um dia foi foram histórias, foram palavras ditas no âmbito das famílias, dos relacionamentos, e nós colocamos isso em um contexto muito cuidadoso e muito amoroso de cura, né? De reconhecimento das nossas raízes ancestrais. Isso nos afeta, né? Do quanto que comove, quanto que faz com que a gente olhe para o futuro e deseja para os nossos descendentes que eles tenham histórias lindas para contar acerca temos, né? Do nosso legado. Que coisa mais linda. Então, É. Nossa, eu imagino o quanto é curador, o quanto é potente, né? Porque escrever já é um ato de. Eu falo assim, quando a gente escreve, a gente lê pra gente aquilo que a gente gostaria, né? E você vai assentando aquela história dentro de você, né? total, vai assentando, vai lapidando, vai fortalecendo, né? Então, é lindo quando você fala, né, amada, que você já tem, né? O seu trabalho presencial é lindo. Eu vejo, assim, que a gente vive um momento planetário e a gente não pode desperdiçar nenhuma oportunidade de encontro, quiçá o físico e o digital, né? Porque Exatamente. tudo soma, porque às vezes a gente tem um cliente, por exemplo, no físico, mas esse cliente, essa cliente nossa, tem alguém que não tem a possibilidade de vir no presencial, Exatamente. mas que quer, Exatamente. o nosso servir, né? Que Sim. quer a nossa entrega, que quer estar com a gente. Aí a possibilidade, como você faz tão bem, abrir também para o online. Sim. São vários horizontes, vamos dizer assim, né? Cada um tem o seu encanto e atende a necessidade daquele que está precisando, né? Mas, assim, quem está longe e precisa, né, desse trabalho, ele tem como acessar. E E aí, também quem é aquele que está pertinho, né? e aí eu vejo, amada, a importância, né? Como nós temos assim vários colegas que já fazem isso, e eu faço também esse encontro de outubro, ele é um dos 4 encontros anuais presenciais que a gente faz. Ai, que Por que a delícia. gente faz 4 encontros anuais presenciais? Porque são oportunidades das pessoas se organizarem, de qualquer lugar que elas estejam, Uhum. para se encontrar presencialmente, né? Para estar com aquela comunidade, para se nutrir, né? Desse contato, desse coração com coração, desse dar um tempo para si, vem, né? Fica num hotel, fica numa pousada. Então, isso potencializa imensamente os resultados que a pessoa obtém, né? Então, é uma coisa que eu recomendo sempre para as minhas alunas, né? Para as minhas terapeutas, assim, que é o público com quem eu trabalho, né, predominantemente, assim, que elas oportunizem encontros de grupo, pelo menos uma vez por ano, né, Eles pelo são menos, potentes, né? É isso que você trouxe. É assim, quando eu me intenciono de ir para aquele lugar, toda a minha energia, ela se concentra, né? Ela se potencializa ali. né, porque ela já entra em conexão com aquele campo, né,
Amada, é muito lindo, assim, eu acho divino. O nosso encontro presencial agora de outubro, ele acontece de 10 a 12 de outubro, bem ali no feriado, né, de Nossa Senhora, do Dia da Criança. Então, nós trabalhamos de 10 a 12. As pessoas Certo. ficam 10 e a gente fica 10, 11, 12, 12 já faz o check-out e cada um vai para as suas outras atividades, né? Então, assim, é uma imersão, e é uma imersão, como é uma imersão de 2 dias, e a gente sempre organiza de um modo que próximo, assim, a finais de semana ou a feriado, fica muito possível para organizar com programas com as famílias também, né? Então, Sim, dá para organizar o movimento familiar, né? a gente E tem a muito gente que que vem, né? Vem com seu marido, vem com seu marido e as suas crianças, né? Enfim, é muito gostoso, assim, são oportunidades de fortalecimento do vínculo e do propósito. E nesses movimentos, né, Olinda, assim, uma coisa que quando você vai para o presencial e a gente sente isso, a hora que você decide fazer esse movimento, o campo já começa a atuar, né? É lindo, nossa. Inscrevam-se porque assim é algo incrível. A hora que você já faz o movimento de se inscrever, você começa a ter insights, pessoas ligam, não é? Informações chegam, é algo muito forte quando a gente já começa a agir, né? Atuar na direção daquele presencial, né? É, e a gente chama, né, aqui na Escola Real, os nossos presenciais de constelações épicas, porque a gente convida os participantes a trazerem uma roupa que remeta aos seus ancestrais, né? Um vestido, uma camisa, um suspensório, um chapéu, mas que seja uma roupa possível dessa pessoa usar, né? Sim. Então, casaco, um sapato. Então, fazer de modo que o ambiente ele fica constelatório, né? Então, não é como outros eventos ou simpósios que a pessoa vem e ela escreve bastante e aprende bastante, e é um curso, tem caneta e papel. As nossas ferramentas, elas são diferenciadas porque elas são constelatórias, né? Então, os alunos, por exemplo, chegam ali na pousada, eles vão ver um ferro de passar roupa que provavelmente, às vezes, as bisavós, né, dos participantes usavam, ou um chapéu antigo que talvez o avô usava, né? Essas coisas, assim, elas trazem um ambiente que fortalece muito a recuperação do valor das nossas raízes ancestrais, né? E o quanto isso é terapêutico, né? Porque assim, eu acredito nessa tríade, né? Então, quando eu materializo, quando eu trago, primeiro quando eu vou, já começo a buscar, né? Deixa eu buscar, né, algo dos meus ancestrais, aquilo já traz um movimento. A hora que eu me relaciono com aquele algo ali, tem uma força, né, curativa, terapêutica, que Muito, só quem vive sabe, né, Breno? muito, muito, muito. E daí, nas constelações épicas, e nós trabalhamos isso, então, ali no presencial, o terapeuta, ele se coloca na posição de um ancestral que vai catalisar mudanças. Então, por exemplo, o participante, ele pode encontrar naquela constelação um ancestral que vai dialogar com ele no sentido daquilo que está completo. Nossa, Então, olha a força disso, né? então, querido descendente, né, querido trineto, eu vejo você agora. Eu vejo que muitas vezes as dificuldades que você tem na sua empresa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, tem a ver com a minha dor aqui. Porque aqui eu tive que deixar minha noiva lá na Europa. Eu tive que renunciar ao grande amor da minha vida. E eu vejo agora o quanto que você faz por mim, querido Trineto. Nossa, E que eu quero coisa mais pedir, linda. olha, contando essa história, eu quero pedir que você viva a parte do sonho. Porque a parte do sofrimento eu já vivi. Agora Olha. viva o sonho. E como isso Agora, libera, né? né? Como você consegue soltar
contar daquela história e deixar assim, honrar aquela história, aquela dor, né? Exatamente. Então, é como se a gente encontrasse um ponto, assim, um futuro do pretérito, né? Um ponto daquele passado, ao mesmo tempo, o que seria a cura daquele passado, né? No presente agora, né? Quem é o presente? O presente agora é aquela pessoa que está disposta a se curar, a ter uma vida melhor, porque ela está consciente de que é possível, de que esse é um desejo de todo o sistema dela, né? E, então, é muito lindo, assim, a gente vê resoluções incríveis, né? Você sabe, também é uma consteladora, a gente vê resoluções desde nódulos, né? Há situações, né? Por exemplo, como a minha, eu imaginei há 8 anos, há 9 anos, há 8 anos, eu não era mãe, né? E o meu desejo profundo era ser mãe, né? Era a única coisa que faltava para a minha vida. Eu queria tanto ser mãe e nada explicava o fato de eu não ter os meus filhos, nada. Um corpo perfeito, sistema reprodutivo super em ordem, nada de problema, nada. O que eu precisei fazer para resolver, né, para desbloquear e para os meus filhos chegarem, né? Hoje eu sou mãe, né? Sou mãe de 9 filhos, uma netinha também. Então, o que precisou acontecer nisso tudo? Precisou eu não desistir, né? Eu não desistir e seguir por caminhos não mecanicistas, né? Exatamente. Eu segui Porque por... é aquela história, tava a 2 passos, né, Não, mestre? Tava a 2 passos ali, os filhos, aquela vida que desejava, mas faltou né, esse soltar para estar pronta, né? e que foi assim, eu sempre, né, como psicóloga, como terapeuta, eu sempre me trabalhei e sempre olhei para a vida dentro desses aspectos emocionais, né, de resoluções, sempre fiz terapia e pronto. E os meus filhos não chegavam e eu fui também daí para os meios cartesianos e científicos, né? Sim. E, e graças a Deus que eu não desisti e aí eles chegaram, né? Vieram 9 presentes, né? Então eu vejo assim como é importante nós como profissionais mantermos a esperança para os nossos clientes, né, amada? Eu sempre digo para os meus clientes, para os meus alunos, eu sempre falo assim, olha, o desejo profundo do coração da gente como profissional é permitir que aquele encontro com a gente, a pessoa já resolva todos os seus sofrimentos no primeiro encontro com a gente. Esse é o maior desejo. Contudo, nós não somos Deus. Nós não somos. Nós não somos. Então, uma coisa que a gente precisa dizer para o nosso cliente, mesmo que a sua situação seja resolvida aqui, nós temos que fazer um compromisso que você nunca vai desistir da solução, da realização desses sonhos, da conquista desses objetivos, porque isso tem sentido, tem importância para você e Deus quer que nós realizemos os nossos sonhos. Com certeza, nós somos os filhos adorados, os favoritos dele, né? E a vida é esse movimento, né, mestre? A hora que a gente para, que a gente se engessa, e às vezes as dores nos fazem, né? A gente fica engessar, paralisar. A gente está agindo contra a vida, né? O que a vida é movimentar, é colocar aquele sonho, aquele desejo e agir, né? Que eu falo muitas vezes, a gente, esse estar a 2 passos, está faltando o movimento. Né? Ele está ali, os 9 filhos estavam ali. E você não desistiu. Você passou quantos e quantos anos em movimento em direção ao sonho, né? Em direção àquele ideal. E é esse movimento que nos faz alcançar. É muito maravilhoso, amada, muito mesmo, assim. Cada pessoa que eu vejo, né, que chega procurando soluções, querendo, enfim, resolver a sua vida, eu fico muito encantada, assim, e faço, né, minhas orações, minhas preces, dizendo assim, Deus, que bom, né?
Que bom que essa pessoa está desperta, está consciente de que ela precisa de soluções. Deus, agora me abençoa para que essa pessoa não tenha mais trabalho. Deixa o trabalho comigo, né? Que ela só venha, né? Só venha, porque deixa Deus, né? Essa pessoa, como se diz, já trabalhou bastante, já está com bastante sofrimento, Já né? Então, chegou até aqui, né? eu falo assim, Deus, que lindo, né? Que lindo que, né, que o Senhor está me confiando essa pessoa, né? Essa pessoa com essa situação, com esses desafios. Então, muita gratidão, né? Tipo assim, muita gratidão porque permita e abençoe que eu agora possa trabalhar para ela, né? Que a gente seja instrumento, né? Em cada sessão, esse é o pedido, que eu seja instrumento de cura, né? De cura, de realização dessa pessoa que está aqui, que está se disponibilizando a estar aqui comigo. Porque me vem assim, assim, Deus, essa pessoa já fez a parte dela, já está fazendo a parte dela, né? Já está passando por um processo difícil, de dor, de situação existencial, o que quer que seja. Agora deixa ela comigo, né? E Deus me abençoa para que essa pessoa não tenha mais nenhum trabalho. A única coisa que ela precisa fazer é vir até mim, né? É estar junto e deixa Deus, me dar a condição de ser esse instrumento de solução na vida dela, né? Porque toda pessoa que está passando por desafios, né? Por necessidades, enfim, por situações que exijam dela algum tipo de apoio, né? De mentoria, ou de terapia, ou de consultoria, o que quer que seja, essa pessoa já está sobrecarregada, de certo modo, né? Exatamente. Então eu vejo assim que a gente não deve falar para a pessoa assim, você vem, mas você tem que fazer a sua parte. Eu sempre digo assim, você não precisa fazer mais nada, porque a sua parte você já fez, você já veio. Você não Já precisa fazer está mais aqui, né? Já está disponível, nada, já se né? Você tá abriu para o movimento, né? comigo, né? Eu penso, eu vejo assim que enfim, é um posicionamento, né? Que eu sempre adotei na minha vida, que é deixa, né? Deixa que agora é comigo. O seu trabalho foi até aqui, foi até me encontrar, né? O seu trabalho foi até me encontrar. O seu trabalho é suportar passar por isso que você está suportando. Que lindo. O seu trabalho é procurar solução. Você encontrou a solução. Agora o seu único trabalho é você se manter próximo a mim e deixa que eu trabalhe para você, né? Olha que lindo. Né? Não, não é à toa que é a mestra do amor, né? Linda, meu amor. Nossa, eu Que tenho delícia. muita admiração pelo seu trabalho, Linda, pela forma amorosa como você conduz. Você é uma inspiração, uma grande inspiração Muita gratidão. dessa amorosidade, né? E essa amorosidade, ela tem uma força, ela tem uma potência que só quem passa, que sente essa energia sabe, né? O quanto é transformador, o quanto é curativo. E tá certo, né, amada, também que, como se diz, não é o fato da gente viver dessa forma e ter essa, digamos assim, essa linguagem, não significa que a gente está aqui nesse planeta e, e seremos aprovados por todos, né? Eu sempre Sim, tem gente que não prefere esse tipo de linguagem, que não prefere esse tipo de trabalho, esse tipo de abordagem, e tudo bem, né? tá tudo certo, Muitas né? pessoas, sim, que apreciam, né? E eu sempre digo assim, a gente está nesse mundo, nesse planeta, e a gente precisa facilitar a vida dos outros, né? Exatamente. A gente precisa facilitar a vida uns dos outros. Por quê? Porque a vida não é fácil para ninguém. Para ninguém. Você não pensa que a vida é fácil para aquela pessoa que está não sei em que lugar, com aquela quantidade de dinheiro. Não, não existe. A vida é difícil para todo mundo. Todos, para Né? todos, né? Então, que é a gente assumir esse posicionamento. Eu serei sempre uma pessoa e eu puder as outras vidas, eu vou facilitar. Né?
eu vou facilitar, eu vou tornar mais fácil, mais leve, mais saboroso, mais gentil, né? Porque eu vejo que esse era os ancestrais, né? Por que que eles vieram para cá? Por que eles vieram da... Eles vieram procurando um mundo bom, um mundo belo, um mundo com menos fome. Até mesmo os ancestrais africanos. A esperança deles manter viva. Tudo bem, eu vou me submeter a situações muito difíceis. Porém, a minha esperança é de que um dia isso passe. Exatamente. E essa esperança, essa motivação de que um dia passe, de que um dia seja mais amoroso, de que um dia seja mais suave, é que nos deu a vida, né? Trouxe a gente para a vida, porque dentro de toda a escassez que muitos deles viveram, né, Olinda, da dor, das ausências, eles sobreviveram para nos trazer a vida. Então, Eu vejo, sabe, amada, assim, uma coisa, né, que é, né, a gente não tem, né, a gente, é até um pecado fazer isso, mas eu sei que muitas vezes a gente faz, né? É, assim, como que era para os nossos ancestrais conseguirem recursos para suas subsistências? Era muito difícil, era muito complicado, né? A minha avó tinha um ditado, ela falava assim, minha filha, é tipo raspar tatu com machado. Imagina como que era difícil para eles conseguirem recursos, né? Aí hoje a gente vive o sonho dos nossos ancestrais, né? A gente pode e deve viver o sonho. Qual o sonho? A gente abre uma live e ganha um cliente. A gente, exatamente. olha, a gente abre uma live e a gente abre uma chamada, uma videochamada e fala com alguém que está lá do outro lado do oceano. Olha que coisa mais linda. Quantas, na época dos nossos ancestrais, uma carta, quanto tempo demorava para chegar e era tão esperada, Quando né? Era chegava, né? Porque muitas vezes quando não chegava. chegava, exatamente. As A pessoas se mãe, separavam porque a carta não chegava. Aí eles se exatamente, separavam e não sei o quê. Falaram, não, mas não, ele não morreu, ele está vivo. Nossa, e não sei quantos séculos. Né? A gente vê nos programas de dezenas de televisão, anos. fala, A mãe não, do meu a pessoa, esposo né? foi ter acesso à informação do pai dela. Ela veio da Bélgica. Depois do falecimento, que chegaram as cartas que o pai dela mandou para ela. Você imagina que dor daquela criança de ter se sentido rejeitada, abandonada por anos, mas a carta não chegou. Chegou com o inventário do pai. E o que que a gente pode fazer hoje, né, amada? A gente Sim. pode mandar um bilhete rápido pelo WhatsApp, dizer, oi, fulano, como é que você tá? Você dormiu bem, né? Como você tá? Olha, um beijo, amo você, né? Ou olha aqui, né? Quando você pode vir para a gente tomar um café? Ou bora a gente se encontrar, mesmo que seja virtualmente, para a gente conversar um pouquinho. Olha, eu lembrei de você, né? Então, a gente pode ser o sonho dos nossos ancestrais, né? Sim. E isso só acontece, como você falou, se a pessoa se torna consciente. Com a consciência, né? A Né? partir do momento que eu abro essa parte da consciência, o caminho ele vai surgindo, né? Veja, eu começo a entender que eu tenho uma dor e busco uma mentora, vou lá, ô linda, o universo ele vai costurando, é como você disse, chegou até mim, daqui para frente está resolvido, e é sobre isso, É né? sobre isso, Eu trouxe a amado. consciência de que eu preciso de ajuda, é bater na porta, né? Na porta daquele que pode te ajudar. É muito lindo. É muito, muito, muito maravilhoso, Dai. E essa é uma das grandes alegrias, né, que eu tenho tido aqui na nossa cave, né, nesse movimento tão lindo que o Jonas organiza para a gente, tem liderado, porque os encontros de terça-feira, eles são encontros que nutrem, né? Muito, muito. Contando Eles nos horas, preenchem, ah, eles vai ter... abrem dão essa clareza que a gente está buscando, né? E são ricamente complementados com aqueles nossos presenciais. A Cave é um grande presente, né? Um grande presente de ambiência para todas nós que estamos ali. Muito, muito mesmo, amada. Bom, minha querida, eu te agradeço então e peço licença, porque agora eu preciso retomar aqui o trabalho com a família. Claro, eu que agradeço. Peço a todos, sigam a Olinda Guedes,
sigam o Horizonte Sistêmico, batam na porta, peçam ajuda, que o caminho está ali amorosamente esperando. E eu vou me Isso mesmo. inscrever no seu presencial, linda. Me Ai, que espera delícia. lá. Super bem-vinda, minha amada. E muita, muita gratidão a você e a sua audiência maravilhosa, Dai. Eu que Você é um agradeço. presente para nós. Um grande beijo, um beijão na Lina. Fica com Deus. Uma ótima Ela sexta-feira. dá beijinhos e agradecer. Olha que linda. Tchau, Lina! Beijo, Tchau, um grande abraço! querida.